Eu quero saudar todas as irmãs e irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram participar desse nosso primeiro momento, né, de comemoração do nosso Jubileu de Prata. Então, a nossa SAF tem esse encontro hoje, né, nosso sinodal, e amanhã nós teremos o culto com todas as sociedades. Mas sejam bem-vindas. Eu estava aí ouvindo a conversa das irmãs, aqui ninguém é intrusa, porque nós somos uma família, né, a família da fé. Seja para qualquer lugar que nós vamos, nós temos alguém ali, então a igreja é a família da fé. Então, nós somos todas uma família, e todas da SAF, né? Então, mais ainda, somos safiras. Então, Deus abençoe, obrigada pela sua presença, e vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso culto, né? Amém. E um momento aí de ouvir também da nossa irmã Ana Maria, que vai nos trazer a mensagem. Nós vamos passar a palavra, então, para a irmã que vai conduzir no momento. Irmãs, vamos fazer a leitura nos Salmos 31, do verso 19 ao 21. Eu lerei. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo, os ocultarás. Da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Amém. Karen? Boa noite, irmãs. Hoje nós vamos acompanhar a nossa irmã Valquíria, que vai nos conduzir no cântico, nos falando dessa paz, a paz que o nosso Senhor Jesus nos dá. Val. Boa noite, irmãs. Que a paz do nosso Deus, que essa paz que nós temos, ela possa abundar essa noite em nossas vidas, né? Onde estamos alegres pelo aniversário da nossa sinodal. Uma comemoração bem diferente, mas que sempre dá paz ao nosso coração quando estamos na presença do Senhor. Essa paz que sinto em minha alma
Irmãs, nessa sequência, nós vamos passar rapidamente para vocês saberem um pouquinho da história da nossa sinodal. Sinodal Norte Paulistano, ela surgiu do desmembramento da Sinodal São Paulo. E a organização da nossa sinodal, ela aconteceu no dia 12 de agosto de 1995, ali na Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Santana, né? Foi uma reunião feita com a presença da secretária-geral do Trabalho Feminino, que na ocasião era a nossa querida irmã Eunice Souza Silva, e teve a presença também do presidente do Sínodo, que era o reverendo Adi Félix de Carvalho, e o secretário sinodal, no caso presbiterial da sinodal, era o presbítero Adilson Neves, que já está na glória, né? E nós tínhamos naquela ocasião 3 federações. A Federação Centro-Norte ainda se chamava Casa Verde, né? E nós, além da Federação Casa Verde, que é a Centro-Norte, nós também tivemos a Leste Paulistano e a Norte Paulistano. A primeira diretoria eleita, naquela reunião nós tivemos 12 delegadas. E a primeira diretoria eleita, nossa primeira presidente nessa sinodal foi a irmã Mary Cleme Silvério Neves, que é tia da nossa irmã Sandra Gaio, né? A vice-presidente foi a irmã Sueli Moura Silvério, que também é da Igreja Ebenezer. Nossa irmã Ana Rosa dos Santos Lima, muitas se lembram dela, da Igreja do Brás, foi eleita secretária executiva. A primeira secretária foi eleita a nossa irmã Miriam Gomes da Silva, que dispensa a apresentação, não é? A segunda secretária, nossa saudosa Irene Ferreira Costa Rosa. E a nossa tesoureira, na ocasião, foi Silene da Silva Calvila, que era do caso do presbitério da Federação Leste Paulistano. A irmã Mary Cleme, ela ficou na presidência, além deste biênio onde ela foi eleita, mais 2 outros, e no 4º Congresso Bienal foi eleita, então, em 2001, a nossa irmã Roseli Aguiar, né, que continua conosco nos trabalhos para a glória de Deus, né? No ano de 2005, foi eleita a irmã Miriam Gomes. Então, a irmã Roseli ficou 2 biênios, a irmã Miriam Gomes foi eleita presidente em 2005, e a partir de 2005 até 2015, a presidência foi revezando entre Miriam e Roseli, né? Era sempre era casadinho, sempre Miriam e Roseli, até que em 2015, no congresso que nós tivemos, eu fui eleita como presidente e continuo ainda neste biênio, né? Roseli a Roseli Aguiar e a Miriam Gomes, inclusive, são nossas sócias beneméritas, né? Nesse ano de 2015, nós pudemos conceder a elas, como gratidão por tudo que elas trabalharam, nos ensinaram, né? O título de sócias beneméritas. Além do presbítero Adilson Neves, que foi lá o primeiro secretário sinodal, nós também tivemos o reverendo Adi Félix de Carvalho, reverendo Jurandir Barbosa Brito, reverendo Ronaldo Bandeira Henriques e, atualmente, o nosso secretário sinodal, reverendo Odimir Dias de Souza, né? Então, a nossa sinodal, lá no início, ela tinha apenas 3 federações, como eu já falei. No ano de 2005, nós tivemos a organização da Federação de Guarulhos, que foi um desmembramento da Federação Leste Paulistano. Então, nós temos aí o surgimento da nossa Federação de Guarulhos, e em 2014 foi organizada a nossa Caçulinha, que foi um desmembramento que houve no Presbitério Norte Paulistano, onde nós temos agora a Federação Cantareira também. Então, nós somos ao todo 5 federações e 36 SAFs. Louvamos a Deus, né, por esse histórico, por esse crescimento que Ele tem nos dado durante esses 25 anos, né? Então, um breve histórico para vocês conhecerem um pouco, né, de onde começou, como que foi todo esse trabalho, até nós chegarmos hoje aqui, né, em 2020, completando já, na quarta-feira, o 25º aniversário da nossa sinodal. Eu vou pedir para que a nossa irmã Eva faça uma oração de gratidão ao nosso Deus por todos esses anos que Ele tem caminhado tão amorosamente com a nossa sinodal.
Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa comemoração, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida, Senhor Deus, dessa sinodal, na vida das nossas federações. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é com cada um de nós, com nossas diretorias, Senhor Deus, com a nossa SAF. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui nós podemos dizer, Pai, que o Senhor é conosco e o Senhor tem nos abençoado. Peço, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. Em nome de Cristo Jesus, Pai, abençoe cada irmã aqui que está participando, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe o desejo de cada coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós reservamos um pequeno espaço para que nós tivéssemos também uma pequena saudação, felicitação pelas nossas presidentes anteriores também, as mulheres que também estiveram conosco nas diretorias. E a irmã Miriam Gomes, ela já tinha uma programação hoje, por isso ela não está conosco, mas eu vou compartilhar um vídeo que ela gravou, não é? Para que nós pudéssemos ouvi-la também neste momento. Um minuto que eu vou compartilhar o vídeo da irmã. Não estamos ouvindo nada. Paula. Paula? Paula, tá ouvindo, Paula? Tá sem som o vídeo da Miriam. Nada. Nada. Está sem som. Paula, aumenta o som. Queridas e amadas irmãs, nesta data tão importante, quando a Sinodal Norte Paulistano completa 25 anos de organização, comemoramos Queridas, o vídeo da Miriam estava com som, mas estava muito baixo. Aqui na gravação ela aparece perfeitamente. Eu acredito que a Sandra vai tentar reproduzir, talvez com ela saia um pouco mais alto, ok? Tá, vou ver se sai. Foi baixo mesmo, né? Opa, peraí.
Das amadas irmãs, nesta data tão importante, quando a Sinodal Norte Paulistano completa 25 anos de organização, comemorando o seu Jubileu de Prata, eu me junto a vocês neste momento de gratidão a Deus por tantas bênçãos e misericórdias recebidas. Sinodal Norte Paulistano faz parte da minha história de vida e eu faço parte da Sinodal Norte Paulistano, já que durante muitos anos eu servi a Deus nessa região como auxiliadora e pela sua graça Ele me deu a honra de trabalhar na diretoria desta Sinodal. Queridas, nesta caminhada eu vivi momentos felizes e alegres com vocês, pois Deus me presenteou com oportunidades maravilhosas e me presenteou com pessoas mais que especiais ao meu lado, e toda essa vivência, ela está eternizada em meu coração. Eu parabenizo essa diretoria, parabenizo o secretário sinodal, Reverendo Odimir, parabenizo todas as secretárias de atividades e parabenizo todas as auxiliadoras que compõem esta sinodal. Que Deus abençoe vocês e que nos momentos felizes ou difíceis busquem a Deus. Busquem provar sempre da sua graça e da sua bondade e caminhem sempre, queridas, dependuradas na graça do Senhor. Sejam agradecidas em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. E sejam proclamadoras, sempre, sem cessar, da boa notícia da salvação que há em Cristo Jesus. Vocês estão, queridas, em meu coração e em minhas orações. Que Deus abençoe a todas. Amém. O vídeo veio um pouquinho baixo, pelo aparelho da Sandra parece um pouco melhor para vocês, né, queridas? Vou convidar a nossa irmã Roseli Aguiar para que também faça sua saudação, querida. Eu quero saudar a nossa sinodal na pessoa da presidente Paula, da nossa diretoria executiva, nosso secretário sinodal, reverendo Odimir. Deus abençoe. Eu quero dizer que sou grata a Deus por fazer parte dessa história. Faço parte desses 25 anos. Sou grata a Deus por mulheres que fazem e fizeram parte dessa sinodal. Sou grata a Deus por homens que fazem e também fizeram parte, nos dando apoio. Sou grata a Deus pelo privilégio de hoje poder estar aqui com vocês, comemorando esses Jubileu de Prata. E quero encerrar minha saudação com a leitura de um hino, que diz o seguinte: avante, auxiliadoras, na causa de Jesus, ativas no trabalho, servir enquanto a luz. Mostrai na atividade a vossa gratidão a Cristo, o grande amigo, autor da redenção. A exemplo de Maria, que aos pés do Salvador tomou a melhor parte, seguindo com fé e amor. Os dons do vosso afeto a Cristo consagrai. A igreja, que é o seu corpo, dedicação mostrai. Erguei-vos, heroínas, e vinde trabalhar. Mostrai vossas virtudes na pátria, igreja e lar. Que Deus abençoe grandemente a nossa sinodal e que possamos ter muitos e muitos anos aí no serviço do Senhor. Amém.
Pronto, irmãs. Obrigada, irmã Roseli. Eu cometi um erro aqui, acabei saindo e voltei de novo. Acontece. Bom, queridas, eu gostaria de deixar a minha saudação. Eu tenho muita gratidão a Deus, porque eu não nasci num lar evangélico e o Senhor, Ele me trouxe para a igreja, né? Já tem uns 23 anos. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele me levou para uma igreja onde havia uma SAF ativa, uma SAF vibrante, não muito grande, a SAF do Brás não era tão grande assim, mas que me ensinaram a amar o trabalho da mulher dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, sentir útil, né? Ver a nossa utilidade dentro do reino de Deus. E hoje, estando na Confederação Sinodal, já há 3 biênios, a gente percebe como toda a força vem da união das irmãs. Como nós dependemos umas das outras para fazer a vontade do Senhor, como nós dependemos umas das outras para nos animarmos no trabalho, para prosseguirmos sempre unidas, né? Como companheiras mesmo, que têm o mesmo alvo e que eu percebo isso claramente na nossa sinodal. Sem vanglória nenhuma, sem ostentação nenhuma, mulheres que querem servir ao Senhor porque o amam. Isso é uma marca que nós, às vezes, não encontramos mesmo no meio evangélico, mas a gente percebe esse amor das irmãs. Ela causa do Senhor, por causa do Senhor, não por causa de si próprias. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada auxiliadora que nós temos na nossa sinodal, que são mais de 650, eu não tenho o número exato agora. Eu louvo a Deus por cada irmã que passou pela minha vida e foram professoras, como até mesmo eu posso dizer aqui, a Miriam e a Roseli foram minhas professoras. E é muito bonito a gente ver que a SAF é composta de professoras. Nós estamos aqui, uma para apoiar e ensinar a outra, passar o bastão. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa sinodal. Louvo a Deus pela vida de cada auxiliadora, pelas nossas presidentes de federação que têm nos apoiado no trabalho também. Essa diretoria tão amável que Deus colocou junto comigo neste biênio e nos outros também, e as nossas secretárias que não medem esforços para aprender e fazer o melhor para o Senhor. Agradeço muito o reverendo Odimir, que é o nosso secretário sinodal, que também é um grande companheiro nosso, sempre presente, sempre orando, participativo. Então, queridas, nós, unidas, nós percebemos o quanto o corpo de Cristo tem realmente força. Louvo também a Deus pelas nossas amigas de outras sinodais que estão conosco, porque também nos apoiam, e pela nossa nacional, que tem sempre estado ao nosso lado, que tem sempre nos provido de informações do que é necessário para que o nosso trabalho na nossa região continue crescendo, seja um trabalho profícuo e um trabalho que vise unicamente a extensão do reino de Deus. Muito obrigada ao Senhor pelo nosso jubileu de prata e por cada uma de vocês e as tantas irmãs que não estão aqui, mas que fazem com que esses 25 anos sejam gloriosos para a nossa sinodal. Em nome de Jesus, eu agradeço. E agora nós vamos ter um cântico que a nossa irmã Karen preparou. Vou ver se a nossa irmã Sandra pode passar. Você consegue, Sandra? Não, Paula, esse eu não tenho. Então, um minutinho que eu já vou também colocar ele aqui.
Amém. Vou pedir para a nossa secretária Roseli Emerick que ore agora pela palavra que iremos receber e pela vida da nossa querida presidente da Nacional, nossa irmã Ana Maria Prado. Oremos. Pai amado, como SAF, ó Deus, nós queremos te glorificar e te bendizer por tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, ó Pai. Nós te glorificamos por aquilo que o Senhor é, pelo seu senhorio. Nós te glorificamos porque o Senhor é Deus e não há outro igual a ti e nem semelhante a ti, ó Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti. Pai, muito obrigada, Senhor, pelos 25 anos da nossa sinodal. Muito obrigado, ó Deus, por fazer parte, ó Pai, desta SAF, Senhor. Por fazer parte, ó Deus, desta sinodal, ó Deus. Muito obrigado, Pai querido. E nesse instante, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a vida da nossa irmã, Ana Maria, ó Pai. Que, ó Deus, o que ela falar, não seja pelos seus próprios conhecimentos, mas seja pela iluminação do teu Espírito Santo, ó Pai. E que, ó Pai, em nome de Jesus, venha falar profundamente aos nossos corações. Graças te damos por esta vida, ó Pai. O Senhor continue, ó Pai, abençoando essa tua serva poderosamente. E que, como até aqui o Senhor tem usado, o Senhor continue usando para a proclamação
da tua palavra, Senhor. Muito obrigado a Deus por cada irmã que está presente neste trabalho e que nós possamos, em uma só voz, glorificar e bendizer o teu nome. Louvado seja o Senhor pelos seus grandes feitos para com a nossa sinodal e para com a vida de cada uma SAF e de cada uma irmã. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Irmã Ana, é um prazer, uma honra tê-la conosco e a palavra agora é toda sua. Amém, queridas. Estão me escutando direitinho? Estão? Sim. Glória a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui com as amadas irmãs da Sinodal Norte Paulistano. Muito feliz pelo convite que Paulinha me fez. Muito feliz de estar no aniversário dessa Sinodal com uma vida tão brilhante, com tantas líderes preciosas. Queremos inicialmente agradecer a Deus, queremos agradecer a Paula e toda a sua diretoria e secretárias pelo convite. Queremos saudar a nossa irmã Paula e junto com ela também as demais queridas. Estamos vendo aí muitas irmãs, a Roseli, a nossa própria Sandra Gaio, nossa ex-secretária de Comunicação e Marketing, muito competente. Também estamos vendo nossas queridas que sempre estão conosco na oração da madrugada, são muitas, inclusive a Antônia, não é? A Rívia, e tantas outras irmãs, a Rusa, a própria Paula Homer, tantas queridas irmãs que estão aí. Que bom que rever vocês, irmãs. Estamos vendo, assim, alguns varões, se não alguns, mas pelo menos o reverendo Carlos Faria, eu acho que ele é pastor, não é? Quero saudá-lo, meu pastor, e saudando o senhor, estou saudando a todos os pastores que estão presentes. Eu não sei se o reverendo Odimir está presente. Está, Paulinha? O reverendo Odimir? Sim, ele está sim. Então, queremos saudar também o reverendo Odimir, nosso operoso secretário sinodal, desejar a esse sínodo norte paulistano as mais copiosas bênçãos do Senhor e a essa sinodal amada por 25 anos de atividades na presença do Senhor. Pela palavra de Miriam, de Roseli, da própria Paulinha, dá para ver em quão boas mãos está essa sinodal. Irmãs queridas, irmãs que perseguem o ideal de servir a Jesus cada vez melhor. Queremos também abraçar as nossas irmãs que estão aí, que eu consegui ver, não é? Nossas queridas também de outras sinodais, tão operosas e tão bondosas quanto cada uma na sua sinodal. Estamos vendo nossa Cida Moraes, presidente sinodal paulistano, nossa Carmen Lúcia, nossa Carmencita, não é? Da Costa do Sol, nossa Sudonita, da Sora do Sorocaba, mas também nossa executiva, da Nacional, a nossa Beta Riera, né? Nossa querida da Sinodal Sul de Minas, que coisa boa, Beta, ver você aí. E também, eu não sei se tem outras queridas, mas eu vi também Marli Dias, nossa capelã, não é? Que também está no meio de vocês. Então, assim, para não citar todas, para não ficar longo demais, eu citei essas, e as abraço e parabenizo pelas 5 federações, pelas 36 SAFs e as mais de 650 sócias. Pela quantidade de federações, em breves dias, em breves anos, com certeza vamos ter aí outra sinodal. Porque quando o sínodo se desmembra, louvado seja Deus, já vem uma sinodal nova, não é? E nós ficamos felizes. Então, irmãs queridas, no dia de aniversário como esse, eu as abraço em nome da Confederação Nacional das SAFs, deixo o nosso carinhoso abracinho, nossa alegria, não é? Sobre a vida de cada uma de vocês, preciosas de Cristo, que Ele colocou aí nesse lugar, nessa sinodal, dentro dessa igreja, para servir a Jesus.
vale a pena todas continuarem trabalhando com afinco, sendo mulheres de Bíblia, mulheres da leitura da palavra, mulheres de oração, como recomendou Miriam, não é? Continue, irmãs, aos pés do Senhor. Com certeza, essa sinodal, enquanto durar a nossa igreja presbiteriana, se Deus assim permitir, até que Jesus volte, essa sinodal também continuará trabalhando na obra do Senhor até que ele volte. Não é? Então, assim, com respeito à nossa palestra, nós sempre costumamos dizer que pregação quem faz na nossa igreja são os pastores. Eu careço da misericórdia de Deus, das orações de vocês, para que Deus fale nessa noite, né? De forma especial, na singela palestra que nós vamos trazer. Então, nós vamos colocar aqui, vamos compartilhar com as irmãs. Espero que apareça aí para vocês, né? Direitinho. Pena que eu perco a visão do rostinho de vocês. Mas nesse aniversário dessa sinodal amada, nós queremos falar sobre a mulher cristã. A mulher cristã e os seus desafios em tempos de crise. Qual é o papel de uma mulher cristã num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo de dificuldades? Qual é o papel dessa mulher? Como procederam algumas mulheres da Bíblia e algumas mulheres do pós-cristianismo, do tempo da reforma, dos tempos mais próximos, né? Diante da crise que sempre bate à nossa porta? O próprio Senhor Jesus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições, dificuldades, nunca vai faltar à nossa porta. O que nós temos que saber é o nosso papel, a nossa reação, como deve ser, né? Como mulher cristã. Então, para conversarmos sobre isso, nós escolhemos o texto de Esther. O texto de Esther, no capítulo 4, especialmente do versículo 7 ao versículo 14. Todos nós sabemos que Esther, ela foi escolhida rainha diante de um concurso feito porque a rainha Vasti teve problemas matrimoniais e desobediência ao seu esposo, o rei, e aí isso favoreceu o concurso e Esther foi escolhida rainha. Nós sabemos também que num tempo determinado, o Mordecai, o seu pai, tio, né, o seu tio pai, caiu. Está usando internet? Não, né, meu Deus? Não. Caiu a nossa... Vou voltar aqui, viu, irmãs? Algo aconteceu, que eu não sei o que foi, tá? Vocês estão me escutando, minhas irmãs? Estamos. Sim. Mas alguma coisa aconteceu que a minha palestra caiu. Sim. A minha palestra caiu. Vamos voltar a ela aqui, tá? Não sei se está dando para ver, queridas, tá? Sim. Certo. Sim. Sim. Vamos ver o versículo 7. Então, Mordecai está mandando um recadinho para Esther. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Isso quer dizer a perseguição de Amã sobre os judeus. Como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hadaque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hadaque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias,
não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imaginas que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para uma conjuntura como esta que foste levada à rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Então esse é o texto que nós escolhemos para falar sobre a mulher cristã e os seus desafios num tempo de crise. Nós vamos conversar um pouco sobre Ester lá mais no final. Mas, nesse texto, nós vemos uma mulher determinada, sensível, e que elaborou uma estratégia de salvamento, não só para ela, mas para o seu povo. E também uma mulher obediente à sua autoridade, tanto a autoridade do seu marido rei, quanto a autoridade do seu tio-pai Mordecai. E uma mulher que não se incomodou de perder sua vida desde que fizesse alguma coisa para salvar seu povo. Então, essas qualidades de Ester serão ressaltadas mais adiante. Mas agora vamos passar um pouco sobre o contexto, né? Pandemia. Irmãs queridas, vocês estão e eu também estou num tempo de pandemia. Pandemia é uma enfermidade, é uma disseminação, né, de uma nova doença, algo que não existia e algo que que se espalhou por continentes e que se transmite de pessoa a pessoa. Então, pandemia é isso, é uma doença, uma situação de doença endêmica, né? É uma doença que se espalha, que não se contém, que não existe remédio para ela nesse momento. É uma situação caótica. Semelhante à gravidade da pandemia, tem outras dificuldades, que não só é a pandemia, mas, por exemplo, pode surgir uma crise grande política no nosso país, ou num continente ou no mundo, uma grande crise. Pode surgir guerras, tem continentes por aí que só vivem em guerra. E pode também existir perigo de extermínio. Por exemplo, na questão dos judeus, na Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos aí quando Hitler queria exterminar o povo judeu. As guerras, que nós já ouvimos falar sobre elas, todas essas situações são de dificuldades extremas. E nós precisamos saber, irmãs, como mulheres cristãs, o que é que nós vamos fazer diante dessas dificuldades. Isso é que nos interessa, porque essas dificuldades sempre poderão existir, tá? O que Deus faz na vida de uma mulher cristã que Ele deseja instrumentalizar para ser uma bênção num tempo de dificuldade? Não importa, às vezes a dificuldade pode ser na família, na nossa família, pode ser a perda de um ente querido, não é? Qual é a postura, por exemplo, falando hoje, a mãe do reverendo Luiz Ricardo, dona Mercedes, que está com o filho, não é, hospitalizado entre a vida e a morte. Essa mulher, a mulher cristã, a professora Léa nos passou um WhatsApp agora à tardinha, dizendo que, apesar dela estar triste com a situação do filho, né, ela mantém a sua fé no Senhor. Ela tem uma postura de segurança e de esperança no Senhor. Então, as pessoas poderão estar, especialmente falando para as mulheres, diante de várias dificuldades. Às vezes a perda do marido, às vezes a perda de um filho, às vezes, como nós estamos orando na madrugada, filhos desaparecidos. Então, existem vários tipos de catástrofe na vida de uma mulher cristã.
não é? Então, qual é o nosso papel? Como é que nós reagimos? E, principalmente, o que é que Deus faz e pode fazer na vida de uma mulher cristã, uma mulher de Deus, uma mulher salva por Cristo, né? Que Ele deseja instrumentalizar, Ele deseja usar para ser uma bênção num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo de guerra, num tempo de desavença, num tempo de extermínio. Como é que acontece isso, né? O que Deus pode fazer? Vamos dar uma olhadinha no Velho Testamento? Vamos ver se as catástrofes, as dificuldades, também passaram pelas mulheres que temem a Deus desde os primórdios dos nossos tempos. Aí nos recordamos de épocas bem passadas e trouxemos para vocês 2 parteiras, olha que coisa linda, 2 médicas, não é? 2 enfermeiras Ananeri, podemos dizer assim, chamadas Sifrá e Puá. No tempo que essas mulheres viveram no Egito, que elas eram egípcias, né? A ordem foi dada para matar, exterminar as crianças. Então, as parteiras, porque temiam ao Senhor, e não fizeram o que o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram as crianças, porque a ordem veio para matar os meninos, porque o rei daquela época, o faraó daquela época, queria matar para evitar que surgisse um libertador para o povo de Israel. Então, ele teve uma estratégia de que, matando as crianças abaixo de certa idade, ele iria evitar que aquela criança crescesse e se tornasse um homem, não é? E fosse o libertador do povo de Deus do Egito. Então, mandou matar os meninos e elas rapidamente temeram ao Senhor e não fizeram nada disso. Tem irmãs, a irmã que organizou a plataforma tem poderes para fechar todos os microfones. Esse Moto E, Paula. ME. A irmã que organiza... É a Roseli que vai desligar. Roseli, você pode ligar de todos, Roseli, que eu ligo o meu, tá? Você pode controlar assim, desliga de todo mundo, tá bom, querida? Pronto, desliga. Ana, liga o seu, Ana. Tudo bem. Obrigada, querida. Nós não vamos nos assustar, não é, irmãs? Nós estamos nesse contexto de mulheres fortes, não é isso? Mulheres que enfrentam crise, não é verdade? Então, pronto, já passamos por Sifrá e Puá. Essas mulheres sofreram um tipo de crise desse tipo. Chegando no hospital, se manda matar tudo que é criança, e elas desobedeceram ao rei porque temiam ao Senhor. E o povo de Deus se fortaleceu grandiosamente, ou seja, nasceu muito menino, e elas diziam, não, as hebreias são rápidas no parto, não é? Não dá tempo nós matarmos as crianças já nascem. Então, nossas parteiras passaram por essa crise. Vamos conhecer mais algumas mulheres, vamos lá. Vamos conhecer Miriam. Miriam, irmã de Moisés. E por que também não falar em Joquebede, não é? A mamãe de Moisés? Essas 2 mulheres viveram num tempo, aí já é o tempo que chegou Moisés, o pequeno Moisés, e para salvar a vida de Moisés, Miriam e a sua mãe arquitetaram um plano, colocaram no cestinho, e aí a Miriam foi levando até o ambiente de banho da filha de Faraó e fez com que a filha de Faraó, logicamente, visse a criança. E ela pegou a criança para criar e a menina ainda advogou, ainda estrategicamente convenceu a filha de Faraó para entregar o bebê para uma senhora que tinha tido o bebê para amamentá-lo, né? Não sabia a filha de Faraó que era a própria mãe de Moisés, e a mãe de Moisés o salvou e também o criou da admoestação do Senhor.
Então, Miriam é um exemplo de uma menina que viveu num tempo de profunda crise, salvar o seu irmãozinho da morte. E Joquebede também viveu em tempo de crise, salvar o seu filho, justamente daquela mesma situação que Sifra e Puá haviam tomado a decisão, porque era justamente Moisés que iria se transformar no homem que ia salvar, no servo que ia salvar o povo de Deus, libertá-lo do Egito. Outra mulher, no outro contexto, que também passou por uma crise, a crise de exterminar sua família e a crise de tomar uma decisão forte, foi Abigail, né? Abigail, lá em Samuel, conta essa história de que Davi foi tremendamente desrespeitado pelo marido de Abigail, Nabal, que era um homem mau, e Davi mandou exterminar todos os homens da casa, tudo que fossem homem da casa, ele iria matar. Isso incluiria Nabal, os filhos de Abigail, e etc. Então, Abigail, mais que depressa, tomou uma atitude, planejou a salvação da família, desceu a serra com os cavalos lotados de comida, ajoelhou-se aos pés de Davi praticamente, pediu perdão em nome de sua família e também disse para Davi não fazer aquilo que ele queria fazer. Por quê? Porque Davi colocaria sua carreira a perigo. Deus não mandou Davi matar Nabal. Davi estava para ser coroado, assumir a posição do rei de Israel. E ele chamou-a de mulher prudente. Então, a nossa Abigail foi uma mulher prudente, uma mulher que tomou uma atitude, resolveu uma situação tensa, uma situação de guerra, de matança, de extermínio da sua própria família, com tato, com coragem, com sabedoria, com humildade. Então, sempre tem situações assim que nós passamos, como a situação de Abigail, que temos que ter sabedoria e discernimento para agir, justamente para salvar a nossa família, a nossa nação, o nosso povo. Então, Abigail também foi um exemplo de uma pessoa que Deus quer usar. Nós sempre pensamos que talvez Abigail, nós sempre pensamos na família de Abigail, nos filhos de Abigail, no extermínio dos filhos, mas nós não pensamos na parte mais importante. Deus usou Abigail para salvar o reinado de Davi. Porque se Davi tivesse pecado contra Deus, matado quem Deus não mandou matar, não é? E na frente de Deus, sujar suas mãos de sangue, com certeza Deus ficaria bem triste com Davi, e quem sabe até tiraria, não podemos dizer isso, mas alguma coisa iria acontecer. E isso ia colocar em risco a carreira de Davi, como rei de Israel. Homem com as mãos sujas de sangue, por conta da matança que ele ia fazer e que Deus não mandou. E Abigail, por isso, e ele reconheceu que ela foi uma mulher extremamente prudente. Outra mulher também vista como uma mulher corajosa, disposta a sacrificar por outros, foi a nossa Débora. Débora, ela seguindo a orientação divina, convocou um general, Baraque, para liderar o exército israelita numa guerra contra os cananeus. Lá está escrito em Juízes, no capítulo 4. Débora era corajosa, estava disposta a sacrificar por outros. Ela também encorajou outros a obedecer a Deus. Lá em Juízes 5:7 diz assim: já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Um tempo difícil, e Deus usou essa mulher, não é? Para uma grande empreitada, para um grande desafio, para um salvamento, para encorajar outros e defender o seu povo, o povo de Israel. Mostrando aí que Deus usa quem ele deseja. Naquela época ele usou Débora. Raabe, olha aí, outra crise. Outro tipo de crise. Raabe, ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade cananeia. Ela escondeu 2 espias que estavam espionando a terra que ela morava. Então, ela implorou para que eles, quando viessem destruir a terra
que eles estavam espiando, né, em Jericó, eles poupassem a vida dela e da família dela. Então, Raabe foi uma mulher que teve que tomar uma atitude. A palavra de Deus menciona que os espias entraram em sua casa, que ela os escondeu e depois os fez descer pela janela e os salvou dos cananeus, né? Então, a nossa querida Raabe, ela também foi premiada pela fé. A prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, Raabe tomou uma atitude de salvar a sua família, de salvar a si mesma e salvar os espias, mesmo estando a ponto de ser descoberta e ser morta pelos seus conterrâneos. Então, Raabe é um exemplo de uma mulher que realmente Deus usou para um certo e uma espécie especial de perigo que estava acontecendo. Algumas outras mulheres, posteriormente, e dentro da palavra de Deus, tem muitas. Maria, por exemplo, a Maria, a irmã de Lázaro, e tantas outras poderiam falar, a Madalena também, tantas outras. Mas vamos um pouquinho adiante para a história. Já chegando um pouco adiante na história da Reforma Protestante, nós ouvimos falar de uma mulher forte. Ela nunca pregou, ela nunca fez nenhum livro, ela nunca falou em praça pública, mas era uma mulher fortíssima, Dona Catarina Vambora Lutero. Dona Catarina Vambora Lutero era a esposa de Lutero. Essa mulher é uma mulher forte. Ela abriu suas portas para guardar aqueles que eram adeptos da reforma, para salvar muitos que foram se acostando à ideia de Lutero, que foram se convertendo ao protestantismo, fugindo dos conventos. Ela foi refugiando pessoas e, sobretudo, ela foi uma pessoa que apoiou o seu esposo. Apoiou o seu esposo. Ela vendeu todos os seus presentes de casamento para cuidar, para comprar algo para abençoar as pessoas. Mas, sobretudo, Catarina Bora é conhecida como uma mulher forte e muitas vezes ela animou seu esposo, ela esteve ao lado de Lutero, ele foi aquele homem forte, ela também estava por trás dele na questão de apoiá-lo, de incentivá-lo. Foi uma mulher que, se ela tivesse, digamos assim, não concordado com os anseios do marido, a começar que ela já saiu do convento, desistiu de ser freira, e se aderiu e se converteu ao protestantismo. E isso num tempo de grande dificuldade, quando a Igreja Católica excomungou pessoas, inclusive o próprio marido dela, não é? O Lutero. Então, Catarina foi uma pessoa muito especial. O próprio marido dela disse que, quando morresse, ele gostaria que, na mesma medida que falassem dele, falassem dela. Porque há quem diga que a Catarina Bora, ela foi a mãe da Reforma Protestante. Ele foi o pai e ela foi a mãe, logicamente, numa linguagem mais poética, uma linguagem de alguém que considerou Catarina uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que ajudou, uma mulher que realmente foi um braço forte para o seu marido num tempo de dificuldade. Outra mulher, mais um pouco para frente, em 1892 a 1983, essa mulher morreu agora há pouco, podemos dizer, não é? Morreu em 83, Dona Corrie ten Boom. Quem era Dona Corrie ten Boom? Ela fazia parte da Igreja Reformada, sua família era de tradição calvinista, e era costume da sua casa começar o dia com a leitura bíblica, com cantos, com orações, e ela criou-se assim. Essa Dona Corrie ten Boom, ela viveu numa época que ela participou também, Deus também a utilizou como vaso de bênção para esconder os judeus na guerra, na Segunda Guerra Mundial, no tempo que Hitler queria exterminar os judeus. Dona Corrie ten Boom, ela e sua família esconderam muitas e muitas pessoas num quarto secreto de sua casa. Posteriormente, ela foi presa com seu pai, sua irmã, e depois de muito sofrimento, ela foi solta.
E em 1971 ela escreveu um livro chamado O Refúgio Secreto, e também virou um filme em 1975, O Refúgio Secreto. Então, Dona Corrêa Tibum foi uma mulher especial, uma mulher corajosa, que no tempo de extermínio, no tempo que queria exterminar os judeus, ela abriu sua casa e ela escondeu e salvou muitas vidas de muitos dos seus conterrâneos. Um pouquinho mais para frente, Dona Susana Wesley, uma outra mulher com outro tipo de crise. Uma crise, Dona Susana Wesley era a chamada uma mãe de coração aquecido. Era uma mulher de oração. Ela era filha de um pregador, muito esforçada na obra do Senhor. Ela, durante sua vida, seguiu o exemplo de sua mãe, passando 1 hora da madrugada e 1 hora da noite em oração, em meditação e leitura das Escrituras. Ela casou-se com o senhor Samuel, reverendo Samuel Wesley, teve 19 filhos. O reverendo Wesley era muito ocupado, tinha lá seus problemas na sociedade, e ela pegou esses 19 filhos, criava esses 19 filhos na demonstração do Senhor, na disciplina do Senhor, na oração, na Bíblia, uma mulher forte, forte e corajosa. E entre os filhos dela, 2 são famosos, que é justamente o Charles e o John Wesley. A família Wesley foi elogiada na época por um senhor chamado Adão Clarke, que escreveu dizendo assim: nunca li, nunca ouvi falar de uma família, não conheço nem existe outra, desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Ou seja, a raça humana que ele se referia, logicamente, à sociedade lá daqueles tempos, né, que devia a essa família, porque ela criou esses filhos de uma forma especial e viraram homens e mulheres de brilho, e especialmente os 2, o João Wesley e o Charles Wesley. Susana Wesley era chamada, como eu falei, da mãe de coração aquecido. O John Wesley tinha uma vida de coração, de oração. Era um homem dedicado à oração, um grande pastor. Se John Wesley foi o pai do metodismo, diz a história que Susana Wesley foi a mãe do metodismo. Era um exemplo de força, de coragem e de serenidade, uma mulher serena e tranquila. O seu filho traçou um elogio sobre ela que ficou na história. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. John Wesley mencionou isso, ou seja, o testemunho dessa mãe, a forma dela ser, a forma temente a Deus, uma mulher de vida de oração, que criou os filhos aos pés do Senhor, muitas vezes sozinha. A crise dela era porque ela tinha que tomar atitude sozinha, criar esses filhos praticamente sozinha. Seu esposo viajava muito e ela se dedicou a ser uma mãe exemplar. John Wesley tinha uma vida dedicada ao altar do Senhor. Virou um pregador do Evangelho, pregador da salvação em Cristo Jesus. Pregava, era um homem de extremo cuidado com a santidade, com a honestidade, com as boas relações familiares. Uma frase que ficou na história também, dita por John Wesley, o filho dessa mulher, Susana Wesley, essa mulher especial, foi: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Um homem dedicado à oração e que sabia que a oração é que realmente faz um povo viver na presença do Senhor. Sem a oração, o povo não agrada ao Senhor, não cresce na medida da santidade que lhe é devida diante do Senhor. Entre essas mulheres, há atitudes comuns. Nós pegarmos a Susana, a Raabe, a Míria, a Joquebede, a Débora, né? Todas têm atitudes parecidas, para não dizer iguais. E todas essas atitudes fazem diferença diante de uma reação
diante de uma reação de uma mulher cristã num tempo de dificuldade em sua época. E quem reúne todas essas qualificações de uma mulher, o que é que uma mulher deve fazer, uma mulher cristã deve fazer num tempo de dificuldade, de pandemia, de extermínio, é a rainha Esther. E Esther é o exemplo, por isso ela ficou por último. Ela reúne todas essas qualificações que essas mulheres também apresentaram aqui na nossa palestra. Esther era uma mulher preparada por Deus, foi preparada por Deus para um tempo de extermínio. Capítulo 2 a 10, se nós relermos e relermos e relermos, vamos descobrir que Esther foi uma rainha, uma judia, né? Uma rainha judia que foi escolhida pelo rei persa Assuério para ser a sua rainha. Esther usou sua influência para impedir o extermínio do seu povo. Ela defendeu o seu povo, agindo com sabedoria, coragem e abnegação. E vamos descobrir outras qualificações de Esther. A atitude certa, minhas irmãs, faz a diferença na vida de uma mulher cristã em tempos difíceis. Lá vem a pandemia, o que é que nós vamos fazer? Lá vem o problema no Brasil, o problema de guerra civil, Deus nos livre um dia, se houver, o que é que nós vamos fazer? Um problema de guerra militar, um problema de tsunami, por exemplo, o que é que nós vamos fazer? Atitudes certas fazem a diferença. Esther mostra algumas dessas qualificações, algumas dessas atitudes. Obediência a Deus faz toda a diferença num tempo de crise. Obediência às autoridades, tanto ao esposo como ao rei, constituídas, como ao seu pai, né? Ela é uma mulher que obedecia à autoridade constituída. Visão estratégica cristã, visão estratégica do mundo, em parte se pode usar, mas a visão estratégica que fez Esther salvar o seu povo foi a visão estratégica cristã. O temor profundo ao Senhor, a oração e o jejum. Não existe uma vida vitoriosa sem oração. E aí, se for um tempo difícil, né, irmã Valna? Se for um tempo muito difícil, tem que fazer jejum, não é isso? Uma mulher de profunda coragem, uma mulher corajosa, a Esther. Altruísta, pensando não só nela. Por isso que o seu pai disse, não pense que você vai escapar, porque você também é judia. Você é a rainha, mas é judia. E o edito do rei mandou matar todos os judeus. Quando se descobrisse que ela era judia, ela teria também que ter morrido, porque o rei havia decretado, não é? Bondade e ousadia, bondosa e ousada, carismática e simpática. A rainha Esther, quando ela adentrou o palácio para concorrer a um ano da beleza que ela foi concorrer, ela conquistou logo as pessoas quando assim que chegou. Era uma mulher carismática e simpática, uma pessoa que buscava justiça e determinação, amor a Deus e ao próximo, ao seu povo. A Esther era uma mulher criativa e líder. Vejamos que depois vocês vão lendo a história de Esther, vão vendo que ela liderou, ela pediu para jejuar por ela traçou o planejamento, ela fez aqueles banquetes para Assuério e o Amã, não é? E ela liderou, e depois ela liderou a salvação do seu povo, posteriormente decretou a festa de Purim. Então, Esther foi uma líder, busca da vitória em Cristo, quebra de paradigmas. Olha, eu vou estar com o rei, ele não estendeu o cetro para mim, porém, se ele não estender, eu vou morrer. Então, ela quebrou paradigmas, esteve na presença do rei sem ser chamada para salvar o seu povo. Amor a Deus e ao próximo e a busca da glória de Deus, que depois nós vamos ver que Deus foi glorificado na salvação dos judeus. Esther tinha empatia, ou seja, sentir a tristeza do outro, estar no lugar do outro, verificar a dificuldade do outro para tomar uma posição. Reconhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Deus está pedindo isso a mim. Deus está me acordando na madrugada para orar por certas pessoas. Deus está me ordenando isso, então tem que ter um reconhecimento
da vontade de Deus. Reconhecimento da dependência exclusiva de Deus. Nós nada podemos fazer, só o Senhor pode fazer. E ela disse, jejuai 3 dias e 3 noites. Eu também vou jejuar com as minhas servas. Então, o Senhor é quem ia envolver a nossa Esther de força para ela poder resistir no dia do mal. E o reconhecimento de que precisa fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar em casa acuadas, temos que fazer alguma coisa. E foi o que houve com Esther. Prudência e misericórdia no coração de Esther, muito prudente. O rei disse a ela, Esther, pede-me até a metade do reino. Ela não pediu ao rei o que o rei estava colocando à disposição dela. Ela não pediu misericórdia com o seu povo, mansidão e temperança, domínio próprio e nobreza. Veja que Esther se dominou até o final, até a forma dela falar Assuero dos erros de Amã foi uma forma nobre e uma forma, não foi apontando na carreira, não é, desesperadamente, como fazendo um conte para o rei, mas mostrando ao rei de forma inteligente o grande erro de Amã. Ela escolheu sabiamente o tempo de falar. Eclesiastes 3, o versículo 1 e 7 fala sobre isso, e Esther 5:4 fala sobre isso. Ela teve paciência e paciência preparando o caminho para a justiça. Ela falou com coragem. Ela agiu com abnegação por Deus e pelo seu povo. Ela se entregou, foi abnegada. Ela lançou-se no problema para resolver o problema, foi pelo seu povo e pelo Senhor Deus de Israel. Estejamos atentas, irmãs queridas, já terminando essa palestra, estejamos atentas à luz da palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, para nós agirmos quando chegar a adversidade na nossa porta. Estejamos atentas, sejam pandemias, sejam crises, sejam guerras, sejam tempestades, sejam tsunamis, sejam problemas de saúde em casa, desavença, relacionamento difíceis. Estejamos atentos para a luz da palavra do Senhor, nós tomarmos uma posição como mulheres cristãs num tempo de crise. Sempre orando, sem cessar, como diz o nosso tema do nosso quadriênio, e aproveitando as oportunidades para agir em prol, não de nós, mas em prol dos que Jesus ama e em prol também da glória de Deus. Todos os nossos passos devem buscar a glória do nosso Deus. Porque se de todo te calares agora em outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a carne de teu pai perecereis. E quem sabe, uma conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Esse está escrito em Esther 4:14. Aí nós vemos na história de Esther, por que Esther foi escolhida? Por que Vasti perdeu o reinado? Por que Vasti não se apresentou ao rei? Não custava nada, ela bonita, linda, maravilhosa, se apresentar ao rei no dia de festa. Não foi porque o Senhor queria que Esther fizesse algo especial para o seu povo. Só uma mulher com o poderio de Esther e o amor que Assuero tinha por ela conseguiria chegar ao coração do rei para mudar todos os planos e salvar o povo de Deus naquela época. Então, a Esther foi ser rainha, não foi porque absolutamente era bonita, mas porque era a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, para uma tarefa certa que o Senhor queria que ela fizesse. A mulher cristã que Deus quer usar é a pessoa certa, que está no lugar certo, no tempo certo, para fazer a tarefa que Deus lhe designar. Uma mulher cristã a quem Deus quer usar. Você, minha irmã querida, da Sinodal Norte Paulistano, é uma mulher cristã que Deus quer usar num tempo de dificuldades. Tenha a idade que tiver, novinha, experiente, meia idade, que tenha cargo de diretoria ou não tenha,
Você é a mulher cristã que Deus quer usar num tempo de dificuldade. Prepare-se, minha irmã, lendo a palavra de Deus constantemente, orando sem cessar, como Jesus. Porque, com certeza, o Senhor vai lhe instrumentalizar para uma época que Ele vai precisar que você seja instrumento dele para solucionar um problema. E o que problema, Ana Maria? Pode ser um problema na sua faculdade, Beta Riera, na sua faculdade que você ensina, não é? A Betinha, quem sabe lá na faculdade, Beta, vai haver um problema que você vai ter que resolver. Como mulher cristã, porque você está lá naquela faculdade, naquele cargo, para resolver aquele problema do jeito que o Senhor quer. Dona Paula Homer, da mesma forma, Dona Sandra, Dona Carmen Lúcia, não é? Deus coloca você lá, naquele lugar. Dona Rosa, Dona Antônia, que é a taxista mais importante do Brasil. Onde está ela? Que eu não estou vendo ela. Dona Antônia Almeida, a taxista mais importante, mais chique que o Brasil conhece, não é? É da Sinodal Norte Paulistano. Quantas pessoas, Antônia, ela viaja, ela leva para lá e para cá? Quantas pessoas, né? Eu já fui uma delas, a pessoa certa, no lugar certo, para me levar para um lugar certo, na hora que Deus queria. Então, que o Senhor coloque no coração de cada uma de nós. Nossa vida não é em vão, não é? O Senhor vai nos usar em algum momento. Estejamos atentas para sermos sensíveis às coisas que o Senhor quer. Talvez não seja uma catástrofe, um extermínio, quem sabe, mas coisas que para nós são pequenas, mas para Deus não são pequenas. Ele vai juntando as peças. Nosso Deus é um tapeceiro, né? Um tapeceiro. Quem diria que nesse tempo nós estaríamos na plataforma, fazendo uma palestra para vocês, sem viajar a São Paulo, não é? Falando do amor de Deus, com quase 100 pessoas presentes, não é verdade? Mas aí o Senhor instrumentalizou, o Senhor criou uma diretoria própria para esse tempo. Se fosse uma outra diretoria em outro tempo, talvez não se adequasse. Cada tempo é um tempo, cada liderança, Deus cuida e cria para um tempo. Hoje é o seu tempo, prepare-se, mulher cristã, porque o Senhor pode requerer de você ser um instrumento dele para desafios grandes que venham a acontecer. Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Irmãs, passou uma telinha branquinha, não foi? Luciana, você está tudo bem? Luciana, com você? Luciana, está tudo bem? Pronto, querida Ana. Pronto, meu amor. Deus abençoe ricamente. Querida, muito obrigada pela palavra animadora. E realmente Deus deixou essas irmãs do passado para nortear muito do nosso dia a dia hoje, né? Épocas diferentes, mas a atitude tem que ser a mesma, né? A atitude aos pés do Senhor. Muito obrigada, querida. Deus abençoe muito sua vida, viu, nossa presidente? A nossa região ama a sua pessoa. Tenho orado por você também. E eu amo vocês todas. Amém. Além dos nomes que você citou, linda, você falou da Carmen Lúcia, da Beta, né? Que eu consegui ver. A Moraes, a Sudonita. Então, aí depois entrou a Lucila, e a Beta Vieira. Lucila também está conosco. Lucila, você sabe, Ana, o filho dela é pastor aqui no nosso sínodo. Reverendo Alexandre Porfírio, filho da Lucília. Nós temos a nossa irmã Heloísa do Rio, está conosco também. Ah, que coisa boa! A Vera Calisto, que é da Sinodal Unido, está conosco. Que coisa boa! E a Malu Moraes, que é a vice da nossa irmã Miriam, lá da Sinodal São Paulo, também está conosco. Então, pronto. Nosso abracinho aí para aquelas que eu não vi, ou então não estava na hora que eu anotei, não é? A Lloyd também está aqui. Lloyd também. Lloyd, tudo bem? Gelva! Que coisa linda, Lloyd! Mata, quanta gente!
Essa era a minha sinodal quando eu morava em São Paulo. A benção. Nasci na Casa Verde. Que bênção. Abraço Então, grande. nós agradecemos muito, irmãs, vocês terem entrado para nos apoiar, trazer o carinho, o aconchego, né, das nossas Isso é irmãs desse importante. Brasil afora, né? Meu Divão, meu celular que vai descarregar. Nós preparamos um vídeo que nós vamos colocar agora. É um vídeo feito especialmente para os 25 anos. Eu vou projetar para nós vermos nesse momento, tá bem? Só que tem a tela do Alexandro, precisa tirar. Pronto. Vamos lá. Não. Se mexer, vai sair.
Nós procuramos reunir o maior número de pessoas possíveis e eu acredito que muitas de vocês se viram nesse filme que nós conseguimos gravar, né? É um vídeo que traz muita alegria, muita saudade, né? Muita alegria mesmo de tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu gostaria, nós combinamos também, agora é uma surpresa, mas nós vamos dar a oportunidade para, antes de nós passarmos, vão se preparando aí, presidentes de federação, para vocês também darem uma palavrinha de felicitação em nome da sua região. Mas antes disso, eu vou pedir, representando todas as nossas queridas irmãs das sinodais, eu vou pedir que a nossa irmã Sudonita, que é a nossa secretária executiva da Nacional, ore por mais uma caminhada, que o Senhor nos permita uma jornada feliz, né? Tantos anos quanto Ele ainda tem para nos acrescentar, que sejamos úteis no reino. Seu microfone está fechado, Sudonita. Sudonita? Liga o microfone. Sudonita, seu microfone está fechado, irmã. Isso, agora sim. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja teu nome, ó Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Louvado seja teu nome, ó Deus Criador, ó Deus soberano, ó Deus cheio de graça, que derrama sobre os seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esta sinodal, norte paulistano. Obrigado pelos 25 anos que passaram. E agora, ó Pai, que estão iniciando um novo ano, que essas mulheres continuem sendo vibrantes, mulheres valorosas, mulheres que não encolhem de maneira alguma seu braço para estar servindo a Ti, Senhor, e servindo ao próximo. Muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas lideranças, por cada uma dessas mulheres. E suplicamos, ó Pai, que Tu prossiga derramando bênçãos neste novo ano que inicia, neste novo período de tempo, um período de tempo que para nós está tão diferente, mas como servos Teus, como filhos amados Teus, sabemos da Tua companhia, sabemos, ó Pai, que Tu estará conosco e continuaremos firme como os filhos Teus, como filhas Tuas. Por isso, ó Pai amado, graças Te damos pela vida dessa diretoria atual, pela vida, ó Pai, da nossa amada presidente. Graças Te damos, ó Pai, por isso. E pedimos, ó Pai amado, que Tu possa estar abençoando não somente essas sinodais, as federações, as suas SAPs, mas a igreja num todo. E pedimos também e suplicamos pelas outras sinodais aqui representadas, pela nossa presidente da Confederação Nacional. Muito obrigado, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome. E que nós, ó Pai, dentro daquilo que ouvimos, através da Tua serva, o exemplo de mulheres, nós possamos, ó Pai, estar ali adquirindo cada vez mais conhecimento para melhor servi-lo. Louvado seja o Teu nome. Nós pedimos que prossiga abençoando no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Bom, vamos pela ordem alfabética, Federação Cantareira. A Marta está aí. A Marta está aqui, Jorge. Irmãs, em nome da nossa diretoria executiva da Federação Cantareira, em nome da nossa presidente Roseli e do nosso secretário presbiterial, reverendo Daniel, nós parabenizamos a Sinodal TSAF Norte Paulistano, que Deus continue abençoando ricamente as irmãs que têm servido de exemplo, têm sido companheiras fiéis nessa jornada. Eu gostaria de deixar um versículo para as irmãs
que está em 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vale a pena servir ao Senhor, irmãs. Continuem firmes, inabaláveis e sempre abundantes nessa obra que é eterna, né? A obra do nosso Deus. Deus abençoe. Amém. Centro-Norte, querida Silmara. Onde está a Silmara? Eu vou começar novamente porque estava fechado, Paulinha. Em nome da Federação Centro-Norte Paulistano, em nome da nossa diretoria, e falo também, né, pela presença do nosso secretário presbiterial, reverendo Carlos, nós queremos parabenizar a essa amada sinodal pelos 25 anos, né, de serviços prestados, na pessoa de todas as presidentes que já passaram por essa sinodal. Parabenizamos a você, Paulinha, né, pelo serviço prestado, dedicação da sua parte total, e louvamos ao Senhor, né, por poder realmente fazer parte dessa sinodal, e deixando aqui o nosso abraço carinhoso, e rogando ao Senhor que continue derramando sobre vocês as mais ricas e preciosas bênçãos, agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Deus abençoe grandemente. Amém, querida. Federação de Guarulhos, Tânia. Aqui. Dá para ouvir? Sim. Irmã, em nome da Federação de SAFs de Guarulhos, né, representando a minha diretoria também, o nosso secretário presbiterial também, eu gostaria de parabenizar esse trabalho maravilhoso. Eu fiz parte um pouquinho do começo, né? Depois estive ausente durante pelo menos 12 anos e estou voltando já há uns 2, 3 anos. E vejo o quanto esse trabalho cresceu, né? As irmãs são mestres na nossa vida de liderança e têm nos ensinado muito. Eu gostaria de deixar um versículo, que é do Salmo 116, versículo 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. O que a gente tem aprendido na sinodal é que realmente, enquanto o Senhor for o centro das nossas vidas, tudo dá certo, né? Olha aqui onde estamos. Então, que continue sempre assim, porque nós amamos ao Senhor da paz. Meus parabéns, irmãs. Amém, querida. A Rosângela da Leste Paulistano. Rosângela, tá aí? Abre o microfone, Rô, tá fechado. Agora sim. Agora sim. Nós da Federação Leste Paulistano queremos saudar a Sinodal pelos seus 25 anos e pelo registro, a importância, né, de estarmos aqui comemorando esse momento com as irmãs e a importância de registrar, porque esse momento é para recordarmos, né, o compromisso que firmamos e os caminhos que percorremos, né, e há muitos anos atrás. A importância, apesar das circunstâncias, né, que nós estamos passando nesse momento, esse momento aqui que nós estamos vivendo é muito importante.
para nossas futuras gerações, né? E nós da federação estamos felizes em participar desse momento com todas vocês. E vamos lembrar sempre que até aqui o Senhor nos ajudou. Deus abençoe. Amém. Amém, querida. E agora a nossa norte paulistano, Valquíria. Boa noite mais uma vez. Quero dar os parabéns a todas as irmãs da Sinodal, a qual já fiz parte também, uma vez, da diretoria, e é um prazer muito grande continuar servindo ao Senhor junto com vocês, que nos ensinam tantas coisas e têm demonstrado tanto carinho. Então, em nome da Federação Norte Paulistano, toda a diretoria executiva e o nosso secretário, Pastor Hélio, queremos dar os parabéns a todas as irmãs. Quero deixar um versículo que ele faz parte da minha vida e diariamente eu sempre penso nele e quero deixar para as irmãs. Que está lá em Colossenses 3:23, creio que todos, né, sabemos de cor, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens. Se hoje a Sinodal faz 25 anos, né, de aniversário, é porque muitas irmãs estiveram aí sempre com o coração voltado ao Senhor, independente do que às vezes os homens, né, fazem, ou muitas vezes nos desanimam, mas o Senhor é que nos anima. Então, tudo que for feito de coração para o Senhor, ele completa mais um ano de vida, e assim como a Sinodal. Então, os parabéns, que o Senhor continue, não só 25, mas 50, 100, até quando o Senhor permitir. Um grande beijo a todos. Amém. O melhor de todas essas felicitações é que ela não é só para quem está na diretoria hoje e na executiva, é para todas nós, porque nós somos a Sinodal Norte Paulistano, uma por todas e todas por uma, né? Temos trabalhado assim. Nós também agradecemos muito a presença do reverendo Carlos e também do presbítero Herbert, que são secretários presbiteriais e estão participando conosco. A irmã Edicleia, que fez parte da diretoria, muitos anos, está conosco também. Se fôssemos citar os nomes, quantas pessoas nós temos aqui para louvar e agradecer a Deus. As irmãs do Rio devem ter percebido que a Rosângela também é carioca, está fazendo parte conosco aqui na nossa Federação Leste, e ela sofre bullying, viu, irmãs, conosco? Porque, por causa do jeitinho dela, só brincando um pouquinho. Irmãs, vou deixar assim, antes de nós nos despedirmos e passar novamente a palavra para a irmã Ana e depois para o nosso secretário sinodal. Amanhã nós teremos uma continuidade dessas nossas comemorações, né, do Jubileu de Prata, mas amanhã o culto será junto com as outras sociedades também, o PH, o MP, UPA e o CP, além da SAF, às 10 horas também pelo Zoom, é outro link que foi gerado, vocês já receberam também. Vocês viram que o espaço da sala são 100 pessoas, então não vamos deixar para entrar 10 horas em ponto, vamos entrar do quanto antes para poder participar integralmente do culto. Nós teremos a bênção de ouvir a pregação através do nosso presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro. Então, nós teremos encontrar com as irmãs e os irmãos também amanhã, no culto, né, de celebração, junto com os nossos irmãos das outras sociedades internas, das outras sinodais aqui, que fazem parte do nosso Sínodo Norte Paulistano. Irmã Ana, gostaria de ceder a palavra para a senhora fazer as considerações finais, uma despedida, e em seguida o reverendo Odimir tem a palavra para também orar e impetrar a bênção, para que possamos nos despedir. Amém. Obrigada, Paulinha. Nossa palavra é de agradecimento por participar dessa festa tão linda e maravilhosa, por ver tantas queridas comprometidas com Cristo, crescendo em direção a Ele, no trabalho feminino, mulheres que têm o perfil, algumas têm o perfil de Dorcas, outra de Priscila, não é? Outra de Lídia, outra de Trifena e Trifosa, outra de Pérside, estão todas aí, não é? Então, são as servas do Senhor, as princesas de Cristo. Como disse nossa irmã, são as guardiãs das fontes, são as joias da coroa, não é? São aquelas que
que Jesus ama, que estão nessa igreja para servir a Cristo. Continuem, irmãs, sendo firmes e fiéis ao Senhor. Estamos sempre à disposição das irmãs. Quem desejar, via a madrugada de oração, estamos, pela graça de Deus, toda madrugada, e vocês poderão nos apoiar, poderão caminhar conosco, né? Ser intercessor na madrugada também faz parte, faria parte da vida de qualquer uma daquelas mulheres que nós citamos aqui, se o tempo de pandemia fosse o tempo delas. Precisamos interceder. Hoje nós temos o reverendo Roberto Brasileiro, a terceira madrugada dele conosco, e eu quero convidar vocês que ainda não têm, assim, digamos, o costume permanente de estar na madrugada de oração. Já foi, mas ainda não ficou indo. Que vocês durmam cedo, a excepcionalidade é hoje, porque já está bastante tarde, mas procure dormir mais cedo, e quando for 3h45, vocês estarão com 7 horas de sono, graças a Deus, e terão condições de participar. É muito agradável. Perguntem aí às minhas irmãs que vão, Lloyd, né, Lloyd, elas podem testemunhar, né? A nossa irmã Carmen Lúcia, mesmo cirurgiada, ela participa direto. A Solange Brasileiro nunca perdeu uma madrugada. Então, a Rusa também não perde. Então, a Antônia Almeida, desde o primeiro dia. A Sudonita. Então, é muito agradável, porque nós vemos as irmãs, nós oramos juntas, nós choramos juntas, nós aprendemos da palavra do Senhor logo cedinho na madrugada. E as irmãs também se preparem para nosso tempo especial da Confederação Nacional que vem aí, chamado Especial Confederação Nacional das SAFs. De 24 a 27 de setembro, é um evento grande que vai acontecer. Então, e também se preparem para o 5º Encontro da Mulher Presbiteriana, que vai ser, se Deus quiser, de 4 a 7 de novembro de 2021. Então, no todo e em parte, estamos aqui orando por todas, à disposição e agradecida a Deus por viver esse tempo junto com vocês. Deus continue abençoando rica e poderosamente a Sinodal aniversariante e também todas as confederações sinodais representadas aí por nossas também preciosas irmãs do nosso coração. Um abracinho carinhoso para cada uma de vocês. Amém. Pastor Odimir. Boa noite. Bem, nós estamos contentes, louvado seja Deus. Estão ouvindo, né? Sim. Louvado seja Deus por este culto, por este trabalho, pelos 25 anos da Sinodal de SAFs do Sínodo Norte Paulistano, também pela irmã Ana Maria Braga, presidente da Nacional, que trouxe essa mensagem boa, essa palestra. E eu costumo dizer que Deus tem preservado muitas glorinhas de Jesus também em nossos dias. Louvado seja Deus pelas irmãs participativas, como colocou a nossa irmã Karen, sempre abundante na obra do Senhor, que continue sendo assim, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Amanhã a festa continua, né? Se Deus quiser, no trabalho da manhã. Amém? Vamos orar então? Bendito Deus, Pai Celestial, Criador dos céus, da terra, tudo quanto neles há. A Ti, ó Deus, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Nós Te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez podemos nos reunir desta maneira, virtualmente, para podermos, ó Deus, estar na Tua presença e adorá-lo em espírito e em verdade para a glória do Teu nome, te louvando a Deus por estes 25 anos de existência da Sinodal de SAFs, do nosso sínodo. Ó Deus dos céus e da terra, aceita nossa gratidão, a nossa oração, continues abençoando as irmãs e que elas sejam instrumento nas Tuas mãos para o fortalecimento das suas famílias, dos seus filhos,
também das nossas igrejas, como elas têm sido até aqui, ó Deus. E aceita a nossa oração, tudo em nome, por amor de Jesus Cristo, nos dando uma boa noite de repouso, um sono tranquilo e reparador. E se for da tua vontade vivermos amanhã, que possamos viver para a tua glória. E agora, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor e o poder do Pai Celestial, e as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todos os santos ao redor da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Me avisaram aqui em casa que tem um recado para dar. Vamos ver o que vai ser falado agora. Depois nós vamos recitar o nosso moto juntos, tá bem? Então, só mais um minutinho. Bom, nós não estamos presentes, mas me incumbiram aqui de dar uma lembrancinha para a nossa presidente da Sinodal no momento. Aqui está o presente da Comissão Executiva. Aqui, gente. Aqui, gente. Tá vendo se faz surpresa até assim? Tá vendo se faz surpresa até assim? Muito obrigada, querida. Muito obrigada, querida. Amadas do Senhor, amadas minhas também. Muito obrigada. Paulinha, você recebeu a foto que eu lhe mandei? Sim, recebi. Tá? Eu também quero agradecer a cesta de guloseimas maravilhosa e o ramalhete de rosas que vocês me mandaram, viu? Eu recebi logo pela manhã, 10 da manhã. Muito obrigada, queridas. Eu mandei a foto para a Paulinha. Foi, é verdade, querida. Sim. Quer nos conduzir no moto, Ana? É devagar, né? Devagar, leitura labial, todas bem devagarinho, né? Para todo mundo dizer, tá bom? Vamos lá? Sejamos verdadeiras auxiliadoras irrepreensíveis da conduta incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Uma bênção. Orai sem cessar. Amém. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Foi um momento ímpar. O Senhor transforma as coisas que parecem impossíveis em possíveis, né? E nós estamos aqui podendo usufruir desse